Estamos vivendo a história. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia tem gerado várias questões no mundo inteiro, e uma dessas questões é a questão da migração. Cerca de mais de 2 milhões de ucranianos têm saído do seu país em fim de procurar refúgio em algum lugar e recomeçar suas vidas. É sobre esse assunto que hoje o Fluxo Talk irá comentar. Fala pessoas, tudo bem? Meu nome é Dan Vilarino, né? E como eu acabei comentando, hoje a gente vai comentar sobre a questão dos refugiados no mundo todo, né? E para trazer essa questão e principalmente trazer fatos e dados, nós convidamos a Lara que nesse momento está na Alemanha. Oi Lara, como é que você está? Tudo bem? Oi, Dan, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pela oportunidade. Por aqui tá tudo ótimo. E com vocês? Tá tudo certo, né? Nem tanto certo, né? Estamos vendo esses conflitos no mundo todo. Eu acho que deixa a gente um pouco mais em alerta, né, sobre essa questão, né? Mas antes de começar nosso papo e entrar a fundo sobre o assunto, Lara, fala um pouco mais de você, né? Como eu comentei, atualmente você está na Alemanha, certo? Tá fazendo teu doutorado, isso? Isso, eu tô aqui na Alemanha fazendo o meu período sanduíche do meu doutorado, né? Eu sou bacharel em Relações Internacionais, pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, sou mestra em Ciências Sociais e doutoranda em Sociais pela PUC-RS também. Então agora eu tô fazendo aqui o meu período que a gente chama de doutorado sanduíche, que é um período do doutorado que a gente faz, fora. Então eu tô aqui na Universidade de Frankfurt. E realmente, como você colocou, né, não é o melhor momento que a gente está vivendo, muita tensão, muitas questões complicadas, mas também é um pouco interessante avaliar esse conflito estando aqui mais pertinho. Sim, eu acho que as informações chegam mais rápidos e também a visão, né, de que está acontecendo, está vivenciando a história muito mais de perto do que a gente que está aqui no Ocidente, no outro lado, né, do mundo, vamos Sim. dizer assim. E o que te levou a entrar nessa área, principalmente na questão da imigração? O que te fez escolher e ter esse olhar mais, vamos dizer assim, mais sensível para essa questão? Uhum. Bom, eu na verdade nasci no Uruguai, né, e acho que ali já começou um pouco a minha história. Eu me mudei para o Brasil, né, migrei para o Brasil com os meus pais quando eu tinha 6 anos. Então acho que desde muito nova eu já tive, essa temática na minha interseccionando a minha vida, né, essas idas e vindas, a família um pouco dividida, saudades. Acho que isso me despertou, assim, esse olhar desde muito nova, essa sensibilidade. Quando eu decidi fazer relações internacionais, muitas vezes a gente fica num debate dentro da área que é muito relacionado a estados, né, países, essa coisa um pouco mais que a gente chama de realista, né, essa outra forma de enxergar o mundo. E eu sempre tive muitas dúvidas referente a como é que funcionava aquilo que para mim é que representa a vida, né, que é a sociedade. Então, já no meu mestrado eu desenhei o meu trabalho, a minha dissertação para discussão sobre imigração, e eu quis dar continuidade a isso no meu doutorado, né. Eu me aproximei da temática já ali pelo ano de 2013 também, de uma forma mais acadêmica, que foi quando em Caxias do Sul eu comecei a analisar e estudar os fluxos migratórios de senegaleses que estavam chegando na cidade, e foi se desenvolvendo para outras temáticas dentro da área, né. Hoje em dia eu trabalho mais com a questão do gênero, né, a questão das trabalhadoras migrantes, e é uma questão que eu continuo cada vez mais me aprofundando, no sentido de entender, para além de números, para além daquela nossa discussão de como migrantes e refugiados também colaboram no funcionamento da economia, eu me interesso muito pela discussão sobre integração, participação social e como é que essas pessoas são acolhidas e recebidas na sociedade de destino. Sim, sim. Então, para a gente iniciar a nossa conversa e para a gente também, para quem nunca teve um contato sobre o assunto, acho que seria interessante a gente explicar o que seria migração. Sim, acho perfeito a gente começar por ali, porque é uma palavra que a gente escuta muito, né, o tempo inteiro, desde criança às vezes, mas não muitas vezes é uma definição tão ampla, né, que é difícil de colocar às vezes em poucas palavras. Acho que a gente pode definir a migração como, um movimento humano, então seja ele dentro de um território ou seja ele atravessando territórios, né. Quando a gente pensar em, migração internacional, a gente vai estar pensando no atravessamento de fronteiras. Então, pessoas que estão em um país e atravessam para outro. Mas a gente também tem a migração interna, né? Que é a migração, por exemplo, se a gente quisesse mudar dentro do Brasil, do Rio Grande do Sul para Bahia, ou sei lá, de Natal para
para Mato Grosso, esses movimentos também são migrações, né? A diferença é como a gente encara a migração internacional, porque ela vai ter uma outra interpretação a partir da lei, né? Então, acho que a gente tem que pensar sempre em migração como um movimento humano. Aí as causas, né, as motivações que levam grupos de pessoas a migrarem vão ter outras caracterizações, mas em suma é isso, migração é movimento, né? Acho que é um Uhum. ponto interessante também da gente comentar é a diferença do imigrante, né, para o emigrante. Imigrante é a pessoa que sai de um país e entra no outro, né? Então, nesse segundo que ele chegou, ele é o imigrante ou a imigrante. E o país que ele deixa ou ela deixa, ele se torna um emigrante ou uma emigrante desse país que deixou. Tu falou sobre a questão da movimentação, certo? Hoje, quais são os tipos de migração que nós temos no mundo? Assim, quais têm sido as causas que as pessoas têm deixado a sua história, suas cidades, teu país, né, para poder tentar uma vida em outro lugar? Assim, qual tem sido a causa e também quais são os, as motivações, né, podemos dizer assim, que as pessoas têm deixado os seus lares? Acho que a gente pode pensar duas formas, dois aspectos, né? A gente pode dividir na migração voluntária, né, naqueles deslocamentos que são por vontade própria, e muitas vezes são mais relacionadas a pessoas procurando melhoria na qualidade de vida. Isso vai ser procurando um emprego que seja mais adequado e que isso vai refletir em outros âmbitos da vida, né? São pessoas que vão ter acesso a melhores condições de trabalho, melhores condições de lazer, de estudo e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente vai ter o aspecto do refúgio, né? Que vão ser as pessoas que vão estar numa situação que elas são forçadas a se deslocar. Muitas vezes, não é que na migração, bom, aqui a gente está dividindo entre migração e refúgio, né? Não é que na migração essas pessoas às vezes não estão em situações que fazem, né, forçam elas a migrarem, né? Como é o caso da fome, do desemprego, da miséria, que são situações que vão colocar a pessoa numa situação de, ok, eu gosto muito de onde vivo, gosto da minha família, gosto da minha cultura, mas eu preciso melhorar de vida e para também poder ajudar o meu grupo, né, a minha família. Do contrário, não tem muita outra perspectiva de melhora, mas o refúgio ele tem uma diferença que é quando essas pessoas estão correndo risco de vida iminente, né? Então pode ser por questões de conflitos deflagrados, crises humanitárias no sentido de, por exemplo, um desastre ambiental, e também pode ser dentro das categorias do refúgio, que é uma pessoa que tem fundados medos, porque ela está sendo perseguida devido à sua orientação sexual, ou opiniões políticas, ou suas crenças. Então, acho que a gente pode colocar nesses dois espectros para a gente entender um pouco as motivações, mas também as diferenças, né? O refúgio, ele tem toda uma lei internacional, pela Convenção dos Refugiados, que confere uma proteção diferente a essas pessoas que saem dos seus países procurando refúgio em outros. No caso da migração, digamos, voluntária, ela não vai ter um regimento internacional próprio. Essas pessoas elas vão ser tratadas e recebidas nos países que elas chegam de acordo com a lei migratória vigente que eles têm, o regimento interno, né, não internacional. E essa solicitação de entrada no país, ela é fácil, ela é demorada? Como é que é esse processo para quando as pessoas elas estão saindo do seu país e entrando em no outro, né? Porque, como tu falou, existe casos muito de risco, né? Vamos pegar, por exemplo, questão religiosa, de orientação sexual. Há um risco ali, né? Se a pessoa ficar no país dela, ela vai ser morta. Esse processo é mais rápido ou ele é mais demorado? Como é que funciona isso? Uhum. Acho que a gente pode pensar que sempre podem haver excepcionalidades, né, mas no geral a solicitação de refúgio ela é um pouco demorada, porque como ela chega, dentro do regimento interno, dentro de um sistema, muitas vezes, não é possível fazer uma exceção, né, tipo: "Ah, vamos analisar esse processo um pouco antes". Isso vai depender um pouco de como é que quem está fazendo a solicitação, né, quem está acompanhando o solicitante de refúgio, pode lidar com isso, também como a Polícia Federal, o Ministério da Justiça vão conseguir dar esse andamento. Mas, de modo geral, quando a pessoa ela entra no país, ela faz a solicitação de refúgio, ela se torna uma solicitante de refúgio. Então, ela ainda não é refugiada,
esse pedido ainda não foi deferido, né, mas ela fica nessa situação de solicitante, e isso confere a ela certas proteções, né, ela vai poder trabalhar, ela vai poder estudar, ela vai estar, regularizada, porque ela está aguardando essa solicitação ter uma resposta. Muitas vezes essa solicitação chega a caducar, né, ela ainda não foi analisada, então ela é renovada. De novo se aplica, né, e se espera. Tem solicitações que demoram mais, tem solicitações que demoram menos, isso depende, um pouco dos estados também, do quanto eles estão abarrotados de trabalho ou não. Nesse sentido, pensando em Brasil, a gente tem um sistema que tem muitos pedidos e a gente não tem uma das melhores estruturas para trabalhar com isso, né? É demorado. Mas o importante, acho que nesse processo é pensar que a pessoa ela tem o direito de sair do país no qual ela está, chegar no outro território e fazer a solicitação de refúgio. A partir desse momento que ela solicita o refúgio, porque ela tem esses medos, ela já vai estar recebendo essa proteção internacional e nacional também, né. Claro, se esse país também for membro da Convenção dos Refugiados, né, que aí vai desenvolver toda a proteção ao qual ele é signatário. A gente está falando sobre algumas questões, né, alguns detalhes sobre o que leva a pessoa a sair do seu país. Hoje, qual que você vê assim que é o primordial? Assim, as pessoas, por causa disso, as pessoas têm largado suas histórias para ir para outro país. Qual tem sido assim o número um, vamos dizer? Sim, eu acho que a gente tem os conflitos armados, né. Então, se a gente pensar no caso da Ucrânia, já é um, mas nós tínhamos também já na Síria e no Afeganistão, né, em vários outros países, do continente africano, da região do Oriente Médio, ou de outras regiões da Ásia que as pessoas já saíam, procurando refúgio. A gente também tem os casos das pessoas da Venezuela, né, na América do Sul, então uma crise político-social completa, assim, muito crítica. Acho que seriam esses motivos os principais, assim, a gente está em conflitos armados que colocam as pessoas nessa situação, quando a gente pensa em grandes fluxos, no caso, né. Acho que se a gente pensar em questões específicas, a gente pode ter outras explicações, mas pensando em grandes fluxos de refúgio, acho que a gente poderia elencar como as crises humanitárias, em decorrência de guerras e de conflitos armados, as crises político-econômicos sociais, né? Então, esses estados que eles estão quase que numa situação de implosão, né? Porque está tudo muito caótico, inflação muito alta, desemprego muito alto, não, as pessoas não têm acesso a nada, basicamente. E também os conflitos ambientais, desculpa, os conflitos não, as crises ambientais, né? Em decorrência do aquecimento global e de toda a forma como a gente tem maltratado o nosso planeta. Um dos assuntos que a gente, esse assunto que a gente tornou, né, a falar dele, foi principalmente, como tu acabou comentando, o conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Como eu comentei no início, mais de 2 milhões de pessoas saíram já da Ucrânia. Acredito que esse número aumentou, né? Esses dados eu olhei no início da semana, provavelmente até agora, vamos dizer assim, que aumentou mais 1 milhão, pelo que eu estava lendo. Hoje, se a gente analisar com toda a situação do mundo, não olhando só o lado da Ucrânia, certo? Existe uma crise migratória? Sim, totalmente, assim, se a gente for pensar, assim, comparando até os primeiros dados, assim, dos primeiros relatórios que foram lançados, no início dos anos 2000, comparando com 2020, 2000, bom, de 2022 a gente ainda não tem, né, mas tem alguns dados, alguns relatórios que já retratam, o que a gente teve em 2020, 2021, e fazendo uma projeção para 2022, a gente tem um aumento de número de imigrantes muito grande, né. A gente está falando hoje em dia de uma população migratória, total que beira os 290 milhões de pessoas, né, cerca de 3% da população mundial é de pessoas migrantes. Quando a gente fala de refugiados, a gente está falando em quase 27 milhões. Então, são muitas pessoas que estão saindo dos seus lares, para procurar, um lugar mais seguro para viver, né. Acho que isso é uma coisa que é um fio condutor na migração e no refúgio como um todo. Essas pessoas estão procurando melhorar de vida, né, estão procurando lugares mais seguros, estão procurando, ter mais acesso à saúde, estão procurando estudar e poder ter estar num ambiente no qual não vai cair um míssil na casa delas.
entende? Ou o hospital, a escola não vai ser bombardeada sem querer, né? Então, são essas coisas que acho que são o fio condutor desse movimento humano mundial, né? As pessoas querendo estar em lugares mais seguros, mais pacíficos e mais estáveis. Mas com certeza é uma crise migratória, porque a gente consegue ver que, com o passar dos anos, esses números só aumentam, né? Então, a gente não tem uma redução do fluxo e a gente também não tem estabilização dessas áreas. Parece que conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo mais pontos de instabilidade dentro do sistema internacional, olhando para os países, do que de estabilização. Sim. Isso seria uma curiosidade até minha, né? A gente está terminando a questão da pandemia. Como é que ficou a situação da migração na pandemia, assim? Porque aparentemente todo mundo, cada um ficou trancado na sua casa, né? Vamos dizer assim, então não teve mais conflito, não teve mais nada. Como é que ficou a situação dessas pessoas que estavam saindo do seu país, né? Sendo que muitas fronteiras estavam sendo fechadas, principalmente pela questão do vírus. Como é que ficou essa situação? Sim, acho muito importante a gente pensar nisso, né? Porque não existe nada que vai parar o movimento humano. Não existe lei e não existe pandemia, né? Essas pessoas que precisavam sair, elas continuaram saindo. O que aconteceu foi que aumentou a vulnerabilidade delas. Então, pessoas que antes talvez conseguiriam, por exemplo, entrar no Brasil por meio de uma fronteira, a fronteira que a gente chama regular, né, que ela é controlada, acabaram entrando por fronteiras paralelas, né? Então, o que a gente teve com a pandemia, na verdade, foi um aumento da vulnerabilidade da mobilidade humana. As pessoas continuaram migrando da forma que elas puderam. E por que eu digo esse aumento da vulnerabilidade? Porque para chegar no destino que elas procuravam, elas tiveram que ir por caminhos paralelos, né? Se a gente pensar no caso do Brasil mesmo, que fechou as fronteiras terrestres, né? Então você não podia mais entrar por terra, e se você entrasse até certo período, você não poderia se regularizar, porque você estaria cometendo um crime de ter entrado no país quando você não podia. Mas você ainda podia entrar por ar. Então você podia entrar se chegasse de avião, mas não podia se chegasse de ônibus, caminhando, de carro, né? Então a gente aí já vê uma segregação, né? De que a gente sabe que não é todo mundo que tem o poder aquisitivo de chegar no Brasil de avião, se a Uhum. gente pensar com os países que a gente faz fronteira. Então, nesse sentido, as pessoas que entraram dessa maneira irregular, elas não puderam se regularizar. Tem pessoas que até hoje, mesmo que tenham entrado em 2020, em 2022 não puderam se regularizar, então elas não conseguem ter um emprego na qual elas estão de acordo com a lei, consequentemente, provavelmente elas têm empregadores que não respeitam a lei, e elas estão numa situação de subemprego, recebendo salários baixos. Nesse sentido, a gente também pensa na migração das mulheres, que são sujeitos migratórios que estão mais vulneráveis do que os homens. Então, pelas condições de empregabilidade mesmo, que acabam trabalhando no terceiro setor, né, de cuidados e de serviços, que já são setores mais precarizados, que não têm fiscalização. Então, nesse sentido, pensando na migração, em pessoas se movendo, a gente tem esse aspecto de como essas pessoas ficaram numa situação de vulnerabilidade aguda, e pensando em pessoas migrantes já dentro do território, também temos a situação de pessoas que ainda não tinham se integrado à sociedade e que elas também tiveram que ter trabalhos mais paralelos, né? Aquela coisa que às vezes a gente chama de um emprego irregular, para justamente conseguir dar a volta nessa crise econômica. Então, elas ficaram muito expostas ao vírus. A gente não consegue ter ainda uma noção clara de quantos óbitos de pessoas migrantes a gente teve, pensando mais em Brasil, né? A gente não consegue ter esse dado claro, até porque muitas dessas pessoas não estavam registradas. Então, acho que isso é Uhum. importante da gente, quando a gente pensa na pandemia, né? E na migração, mesmo com um vírus mortal, que fazia o fato da gente circular, a gente podia perder a nossa vida por causa disso, isso não fez as pessoas pararem, né. Acho que esse é o Sim. ponto do também a gente pensar o desespero, né, a pessoa quer Sim. tanto, ela E já é, está e tão é muito triste tu parar para pensar que você perdeu a sua cultura quando você sai do seu país, vamos dizer assim, perdeu a sua casa, e daí quando tu chega num país, como tu falou, não há registro, tu perde a tua identidade. Eu exato, acho que isso é muito forte, entendeu? E tu acaba morrendo até como um indigente, como uma pessoa que, indigente, né. tipo, entendeu? Que ninguém Exato. reconhece. Então é muito triste isso. Sim, acho que isso é importantíssimo da gente pensar, para refletirmos como essas pessoas elas estão inseridas na nossa sociedade. Se elas de fato estão,
né? Porque às vezes a pessoa ela tem até o registro, ela tem o documento, ela tem o RNE, né? RNM, que é o Registro Nacional Migratório, ou ela tem lá o seu protocolo de solicitante de refúgio, mas às vezes ela está tão isolada dentro da sociedade que ela já não faz parte, né? Ela se sente muito sozinha. Acho que esse é outro fator da migração. A migração ela é sempre acompanhada da noção de solidão, né? Então, por um lado, a gente tem isso, se questionar até que ponto essas pessoas estão integradas, e, por outro lado, o que a irregularidade documental causa, né? Essa pessoa, Sim. muitas vezes, ela vem sem documentos, porque a gente não sabe de que forma ela está vindo, né? Nós sabemos, comprovado por estudos e por pesquisas e por conversar com migrantes que fazem o atravessamento da fronteira a pé, que em muitos lugares tem os coiotes, né? Que são pessoas que são pagas para atravessar as pessoas migrantes, e os migrantes não pagam pouco, pagam muito para isso, e Sim. muitas vezes eles têm que deixar a roupa que tem no corpo, inclusive, eles não têm mais nada, têm que deixar os documentos, né? Às vezes é o caso de uma pessoa fugindo de uma situação de exploração trabalhista, exploração sexual, que o empregador tem lá os seus documentos com ele, não deixa essa pessoa ter acesso aos próprios documentos para que ela possa sair. Muitas vezes ela está fugindo, ela não tem nada, né? Ela não tem nem como pedir um documento porque ela está chegando em um país estrangeiro sem ter nenhum documento. E é muito irônico, né? Porque é um papel, né? Um plástico, qualquer coisa, mas é quem nos identifica, quem nos dá um valor de que nós realmente existimos. Sim. E Então, pensar como essas pessoas ficam todas invisibilizadas, né? sim, e às vezes há muito julgamento também, né. Se a gente parar para pensar, pensando aqui no nosso território, aqui em Caxias do Sul, hoje tem muitas pessoas do Senegal e no Haiti, né. Eles trabalham hoje vendendo, né, muitas vezes irregularmente também, vendendo coisas na rua, ou muitas vezes, eles não têm, como também ter esse material para vender, então eles acabam pedindo, enfim. E aí há muito julgamento de dizer assim: "Ah, essa pessoa tem que trabalhar, essa pessoa tem que, sabe, tem que se mexer, essa pessoa tem que estudar". Só que existe essa questão da lei que impede ela totalmente de poder ter uma vida digna. Tem uma documentação, sabe, de poder, porque hoje, como tu falou, é um papel que nos qualifica como indivíduo. E se essa pessoa não tem, ela não é nada. Então ela tem que procurar ferramentas de sobrevivências para poder seguir a vida dela. Exato, acho que isso é muito importante da gente. Foi perfeita a tua fala, a gente pensar em vida digna, né? O que é uma vida digna? E como a gente muitas vezes faz esse pré-julgamento muito equivocado, que para mim ele também vem carregado de uma intolerância racial, uma intolerância étnica, uma intolerância religiosa, da gente olhar para o outro e dizer, ah, esse aqui não é muito parecido comigo, não deve gostar de trabalhar, por isso que está nessa situação, né? E a gente pensar, poxa, será que realmente as pessoas gostam de estar nessa situação? Ou elas estão ali por necessidade, né? A gente pensar que essas pessoas muitas vezes procuram, né, ter uma outra oportunidade, conseguir um emprego digno, que vai lhes dar uma vida digna, mas simplesmente não conseguem, porque não tem uma forma de aprenderem o idioma, né, que é muito importante. Se a gente pensar, né, em Senegal e Haiti são idiomas diferentes do português, então não existe uma estrutura que acolha, né, que integre. Então, acho que nesse sentido é muito importante a gente fazer essa reflexão de a gente, como sociedade, como governo, tá se direcionando no sentido de tentar promover uma vida digna para essas pessoas também, ou também não estamos colocando elas nessa situação, né? Porque a marginalização das pessoas, pensando na sociedade como um todo, quem está marginalizado é resultado das nossas práticas como uma sociedade no geral, né? Não é uma escolha apenas daquele indivíduo, né? Então, Uhum. acho importante para a gente refletir que tipo de política está sendo desenhado, como é que essas pessoas estão tendo acesso, pensando muito na questão da revalidação de diplomas, né? A gente sabe que muitas dessas pessoas elas são profissionais nos países delas. Por que elas não conseguem, né? Às vezes a pessoa é formada em administração, ou enfim, qualquer curso, arquitetura, tanta coisa, e chega no Brasil e não consegue aplicar. Obviamente ela tem uma frustração, ela se formou, ela se preparou para isso, e ela está trabalhando em algo que não é o que ela desejou, o que ela se desenhou quando era mais jovem, mas é a única opção que tem, né? Então a gente refletir como é que a gente pode abraçar também essa mão de obra da maneira que seja mais qualificado para eles também, né? Você falou muito sobre a questão, né,
do racismo, da diferença cultural e que há uma estranheza, e geralmente isso é comum. O diferente, quando a gente não conhece, a gente. Isso é a questão humana, a gente acaba afastando, né? Ah, falando sobre isso, esse ano a gente teve dois momentos da história do mundo onde a gente conseguiu ver uma solidariedade seletiva, certo? Nós tivemos há pouco tempo a questão do Afeganistão, onde tivemos aquelas imagens hiperamente tristes de pessoas desesperadas com seus filhos subindo em ave da asa do avião, né? Para tentar fugir do seu país, com toda a questão que está acontecendo lá atualmente. E nós temos agora, recentemente, a questão da Ucrânia, né, o conflito que há na Ucrânia. E nesse meio tempo, a gente ouviu muito, principalmente a mídia, trabalhar sobre isso, e nós tivemos um comentário de um repórter da CBS que comentou dizendo que os ucranianos eles eram como nós, eles eram mais civilizados, não era como o povo do Oriente Médio. Lara, você vê essa questão, você vê que há uma diferenciação e de acolhimento com essas pessoas por estar em países diferentes, culturas diferentes? Sim, acho que é uma diferença grotesca, assim, que a gente consegue notar no tratamento, né, inclusive quando a gente analisa as motivações para diferença para essa diferença, as explicações são ainda mais esdrúxulas, né, como tu colocou. "Ah, eles são um povo civilizado", né, como o âncora colocou, o repórter. É muito essa ideia de que como existe uma similaridade entre a pessoa da Ucrânia, né, o ucraniano e o europeu da União Europeia, pensando no tom de pele, pensando em práticas religiosas, apesar do idioma ser diferente, é como se fosse, não, essa pessoa faz parte da mundo. Então eu tenho que ajudar ela porque ela se parece comigo. Né? Acho que essa ideia da solidariedade seletiva, ela também vem muito ancorada no que a gente muitas vezes chama como estrangeiro, né? A gente, dentro dos estudos migratórios, cada vez mais tem tentado trocar a palavra estrangeiro por migrante, justamente porque estrangeiro reforça o estranho, né? Diferente, já olha assim. Né? Imigrante é um termo mais neutro que não nos traz essa noção do diferente de forma tão clara. Mas acho que é muito importante quando tu cita esses dois casos. A gente poderia falar de tantos outros ainda, né? Tantos casos de crises que a gente enfrenta no continente africano, de pessoas que anualmente tentam chegar à Europa pelo mar e que morrem afogadas. E, normalmente, o que acontece? A gente vê uma tragédia, como o caso de um menino que foi encontrado na beira da praia, que foi uma imagem que chocou o mundo alguns anos atrás, e todo mundo se sensibilizou. Né? A gente ficou que triste, que pena, uma criança de 3, 4 anos, né? Mas a gente também não pensa nessas crianças de 3, 4 anos que morrem afogadas, a gente só não enxerga elas, né? Ou elas estão ali tentando chegar aqui, tentando atravessar uma fronteira, como tu colocou perfeitamente nessa questão do Afeganistão, os pais entregando os filhos para soldados, as imagens eram de partir o coração. E é aquela coisa, né? Muitas pessoas falam, ah, coitados, mas eles são assim mesmo. Eles são assim há anos. É como se fosse uma coisa tipo, ali o conflito faz parte, né? Mas aqui do lado, na Ucrânia, né, sendo que eu moro aqui na Polônia, na Alemanha, na França, isso não é comum pra gente. A guerra não faz parte, né? Então, é muito triste da gente ver como fica claro, e fica claro, inclusive, quando a gente liga a televisão ou abre um jornal online e vê as manchetes, de ver como essas pessoas elas estão sendo consideradas com um valor humano diferente das pessoas que estavam na mesma situação, mas não tinha a mesma comoção, né? Então, que é interessante da gente se questionar o que a gente vê quando a gente olha para o outro, né? O que o outro tem que ter, que características físicas, principalmente, que a gente tem que olhar e se identificar para essa pessoa ela ter o mesmo valor que a nossa vida tem, né? Que basicamente o que a gente está vendo nessa solidariedade seletiva é isso, né? Ah, tá, se parece comigo, se tem alguma similaridade, né? Se eu me identifico visualmente, eu noto que isso também me afeta. Se não, eu jogo ali na lista de coisas que acontecem, mas eu deixo esquecidas, né? Sim. A gente, ontem, eu estava lendo mais sobre a questão da Ucrânia, enfim, e principalmente essa questão dos refugiados. Um dos dados é que
O que foi arrecadado ano passado, durante o ano todo, em poucas semanas foi arrecadado para a Ucrânia, né? Daí a gente reforça essa questão, sim, há uma seleção dessa questão de solidariedade, sim, né? Para tu imaginar que durante o ano todo arrecadaram um certo X de valores de objetos, coisas, e durante, vamos dizer que o conflito está nem um mês, 2 semanas, arrecadaram já tudo isso para os ucranianos, então há sim uma questão de preconceito aí, né? Ela não é muito comentada, mas ela existe, né? Claro, exato. Eu acho que é muita diferença do acolhimento, né? De como nós escolhemos quem é que deve ser mais ou menos acolhido. E nesse sentido, me lembra muito a situação que eu venho acompanhando aqui nos jornais. Eu estou em Frankfurt, né? Mas foi possível ver em Berlim, que é mais perto da Polônia, então mais refugiados ucranianos têm entrado por essa fronteira para a Alemanha, de ver fotos de pessoas em estação de metrô com cartazes dizendo: tem um quarto, tenho 2 quartos, posso ficar com tantas pessoas ucranianas na minha casa, né? Pessoas pegando o carro privado delas, indo até a fronteira para realmente pegar essas pessoas e levar para dentro do país. Tipo, nesse sentido, a gente está vendo todo um altruísmo que é muito importante, que é muito necessário, né? Eu digo bonito, mas não é nem bonita a palavra, é realmente necessário, como a gente deve se comportar quando está enfrentando uma crise humanitária, né? Que nos afeta como sociedade global. Mas o mais triste de tudo isso é ver que é uma solidariedade seletiva. É neste momento com essas pessoas, e também é uma solidariedade seletiva, porque ela é com o povo ucraniano e não com a população. Ela não está ali englobando os imigrantes africanos que moram na Ucrânia e que estão pedindo socorro para a União Europeia também. Que são umas coisas que a gente tem visto, né? Muitos estudantes, principalmente, que não conseguem sair da Ucrânia ou que são tratados de forma muito hostil pela própria população e pelos soldados, porque são negros. Né? Então, outra questão na Polônia, que é alguns grupos de africanos começaram a chegar na Polônia e grupos nacionalistas poloneses começaram a atacar esses grupos. Viam que eles estavam ali de farmácia, iam lá, batiam até a polícia chegar e fazer a proteção dessas pessoas, porque são negros, né? Uma distribuição de fake news, que inclusive a polícia polonesa emitiu uma nota dizendo que não é verdade que há grupos de pessoas africanas cometendo crimes ao redor da Europa, e tudo isso vem sendo inflamado por um discurso nacionalista, né, de grupos nacionalistas poloneses, porque eles têm preconceito, né, eles são racistas. Então, isso é muito grave também, porque essa solidariedade, ela também está sendo seletiva nesse pequeno escopo de uma crise ucraniana, né, dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e que também o acolhimento ele é seletivo até para quem vem de lá. Então, isso, na verdade, nos acende um alerta de como é que a gente está se comportando como indivíduos, né, e coletivamente. E também, me parece que nesse sentido, a gente também pode se questionar que direitos humanos a gente defende, né? Porque a gente ou defende direitos humanos e democracias que acolhem todos e todas, ou a gente faz a autocrítica, a reflexão de que a gente está querendo direitos humanos e proteção apenas para alguns, né? E que isso é totalmente contrário àquilo que a gente vem defendendo. Então isso me parece importante da gente refletir, parar realmente, pensar e ver o que está fazendo. Uhum. E você acredita que talvez essa solidariedade ela tem prazo de validade? Porque assim, como tu falou, a gente não desqualifica as atitudes que muitas pessoas estão tendo. Como tu falou, é uma atitude muito bonita eu parar para pensar, eu sair da minha casa, pegar meu carro e ir até uma fronteira para tentar ajudar uma pessoa que eu jamais vi. Né? A gente não desqualifica essa atitude. Mas, com esse número de pessoas saindo de um país, entrando em outro, nós estamos falando de 10, 100 pessoas. Estamos falando de 2 milhões, 3 milhões, né? Que vão abarrotar, vamos ser sinceros, vão abarrotar vários lugares, né? Então, tu acha que essa solidariedade vai ter prazo de validade? Porque essas pessoas vão precisar de emprego, de alimentação, locação, para elas poderem ficar. Você acredita que essa solidariedade ela vai acabar diminuindo quando realmente as pessoas olharem e verem isso como realmente estão vendo uma crise migratória?
Acho que tem muitos aspectos que a gente pode pensar a partir dessa tua fala. Primeiro, acho que uma coisa interessante é pensar que os ucranianos eles estão saindo, principalmente nas mulheres e as crianças, mas o povo, no geral, assim, a população não queria estar saindo, né? Acho que isso é interessante até para a gente pensar na crise. São pessoas que querem estar no seu país, né? Isso de modo geral, quando a gente pensa em pessoas que estão procurando refúgio, normalmente as pessoas estão sendo forçadas a saírem, né? Só nesse sentido eu queria comentar, conversando com uma ucraniana aqui na Alemanha, o que ela me disse foi justamente isso. A gente quer que nos ajudem a estabilizar a nossa região e não a nos darem acolhimento. Obviamente isso é bom, isso é necessário, a gente Uhum. agradece, mas a gente também está procurando ajuda para estabilizar, né? Que é até interessante quando a gente vai nos protestos aqui, o que eles mais pedem é a intervenção das nações, da OTAN, pelo menos para fechar o espaço aéreo, né? Da Ucrânia, para não ter mais a questão de, enfim, ser atacado por mísseis e tudo mais. Então, isso é um ponto interessante, né? Talvez a gente vai ver o que a gente chama de reassentamento, que é o retorno das pessoas que se refugiaram em um país para o país delas, de volta. Então, isso pode ser uma coisa que pode vir a acontecer, né? Mas a gente também tem que lembrar que, bom, a União Europeia ela tem condições de trabalho e de vida que são muito melhores que no leste europeu, que é uma região mais precarizada, né? Tu não tem tantas oportunidades de trabalho, a moeda não vale tanto, não tem tanto acesso como a gente tem na União Europeia. Então, talvez muitas pessoas que nunca tinham pensado em vir agora vão querer ficar, né? E a gente também vai ter que ver como é que a população daqui vai lidar com isso, né? A gente sabe que com Uhum. relação a outros fluxos migratórios de outras regiões, muitas pessoas aqui na União Europeia usam o discurso de a gente não pode receber muitos imigrantes, por exemplo, muçulmanos, porque eles vão acabar mudando a nossa cultura, né? Então, Uhum. tem um pouco essa defesa, não é que a gente não quer essas pessoas, mas eles vão mudar os nossos valores. O que eu acho que é um discurso completamente furado, né? Mas, enfim, Sim. ele existe. Então, a gente, nesse sentido, eu acho que pode ver que a presença de ucranianos aqui não vai influenciar muito nisso, porque os ucranianos são mais parecidos, né? Então, acho que outra coisa que também vai depender é se a Ucrânia vai ser ou não, vai se tornar parte da União Europeia, né? Que é uma coisa que ainda está um pouco em discussão. Acho que se tornar parte da União Europeia, esse discurso vai mudar porque vai ser mais um dos países que faz parte. Então, automaticamente passa a ter essa identidade europeia, sabe? Mas, no geral, eu acho que todos os países que estão recebendo refugiados ucranianos vão ter que desempenhar bons planos de ação, de acolhimento, de empregabilidade, de integração, para que a gente não passe a ter, tipo, bolsões de pobreza e de marginalização dessas pessoas que vão acabar gerando, né, um resultado natural Uhum. de mais problemas sociais, né? Então, Sim. normalmente a gente sabe que a miséria leva a cometer crimes também, né? Isso Uhum. acontece, faz parte do processo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ver como é que esses países vão absorver essas pessoas, integrar essas pessoas, para que elas também possam ter vidas dignas e a Uhum. gente possa ter uma coletividade mais igualitária e Sim. pacífica. Isso me lembra, essa tua fala me lembra que teve um episódio na França, se não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado, onde muçulmanos saíram refugiados, se localizaram numa região, e esse discurso, como tu falou, vamos mudar nossa cultura, né? Eles são pessoas, falando assim, né? São pessoas sujas, que não se cuidam, e eles estavam numa região onde que eles começaram a fomentar tanto que eles falavam justamente sobre isso, né? Eles vão mudar Uhum, nossas culturas, eles vão atacar nossas filhas. Esse discurso é muito parecido, se a gente analisar, até um discurso fascista, né? Que o uhum, próprio Hitler usava pela questão dos judeus, né? uhum, Então, uhum. tipo, para tu ver que as Higienista. coisas são tão, exatamente, são tão cíclicas, né? Uhum, Pode mudar povos, mudar situações, mas esse discurso continua. E quando tu falou isso, me lembrou muito isso, porque a França tem, né, essa questão com os muçulmanos, né? uhum. Muito forte, né? Tolerância. De eles não Uhum, aceitarem, e os poucos que eles já aceitam já é com um olhar bem preconceituoso, enfim. Então, uhum. quando tu falou, me lembrou muito sobre isso. Sim, sim. Até a discussão do véu que tinha na França, né, das mulheres muçulmanas Uhum. usando o véu,
e que, enfim, isso é uma escolha da mulher muçulmana, ela tem uma representatividade religiosa para ela, e o discurso que por um tempo se usou na França e que, de certa forma, ainda se utiliza lá e alguns outros países defendem, alguns grupos dentro de países defendem, essa questão de não, se a mulher muçulmana ela sai do país dela e ela entra no Ocidente, ela usar o véu, a gente permitir que ela use o véu, é a gente ser conivente com as práticas abusivas dos muçulmanos, né? Da opressão do homem muçulmano. E na verdade não é isso. A gente tem que deixar que essa mulher tenha escolha. Se ela quer usar o véu e se sente bem com isso, tá ótimo, né? E talvez seja o único ponto que ela vai te conectar com o Como ela país, com a mesma. Isso, identidade dela, entendeu? Então, tipo, exatamente. é a questão cultural dela, né? Eu acho Exato. que é uma discussão que, se parar para pensar, que ela é totalmente desnecessária, Sim. porque é a pessoa escolhendo ela valorizar a cultura dela, né? E como tu falou na Sim. questão dos muçulmanos, existe muito preconceito ao redor sobre a questão da cultura e a religião, mas a gente tem que entender, assim como há ramificações do catolicismo, né? Uhum. Várias vertentes, e do cristianismo, várias vertentes, o muçulmano também tem várias vertentes. Eu tive o prazer de conversar aqui em Caxias mesmo, né, com o pessoal que tem a prática da religião islâmica, não sei se é assim que se fala? Sim, o Islã. Uhum. É. E os valores deles é magnífico, entendeu? Só que, como eu falei, assim como há cristãos que têm os seus valores e também tem os radicais, é a mesma forma o Islã. Eu acho que as Sim, pessoas na têm que verdade, ter esse diferencial. esses radicalismos existem na nossa sociedade como um todo, né? Se a gente olhar tanto para Uhum, no espectro religioso, como no político, como, enfim, para onde a gente quer que olhe, né? A gente vai ter esses extremos, porque a nossa sociedade ela é muito complexa, né? É difícil a gente ter assim uma um equilíbrio total. Mas eu acho que essas uhum, diferentes polaridades que a gente tem, sejam mais extremas, sejam mais no meio, elas compreendem tudo aquilo que a gente é como ser humano, né? Então, uhum, o que me parece nesse sentido, que a intolerância religiosa, ela vem muitas vezes arraigada, assim, porque nós somos criados de uma forma, por mais que a gente não pratique uma religião, a pensar que o que foi escolhido para nós, né, quando nós éramos crianças e fomos batizados, é de certa forma melhor do que aquilo que foi escolhido uhum, para o outro. Né? Então, eu acho uhum, que isso reflete muito a nossa dificuldade de saber conviver com diferenças, né? E, obviamente, a gente não está falando de extremos, a gente está falando de diferenças normais, de uma pessoa ter uma escolha, seja de uma religião ou de um gosto musical, entende? Ou, por exemplo, qualquer diferença que comporte a nossa vida. E me parece que isso a gente pode ver muito claro na imigração e no refúgio. Quando a gente é colocado numa situação que precisa conviver com o diferente, muitas vezes a gente descobre que é intolerante. Porque uhum, acontece de pessoas, por exemplo, que fizeram um intercâmbio. Ah, foram, não sei, para a Austrália, foram para os Estados Unidos, foram para a França. E lá tinham amigos de diferentes nacionalidades, de diferentes práticas, e não havia nenhum problema, não havia nenhum constrangimento. Mas muitas vezes, quando a pessoa volta, e aí vem uma pessoa que tem uma nacionalidade, uma prática religiosa distinta, e essa pessoa vai morar ali, fica o desconforto de, bom, mas agora eu tenho que lidar com essa diferença. E me parece que nesse sentido a gente pode pensar em dois aspectos, pelo menos. Lembrar que as pessoas migrantes e refugiadas, elas têm a sua própria autonomia, né? Então elas vão continuar, elas têm que continuar fazendo suas escolhas. Nós não somos tutores delas por termos recebido elas no nosso país. E também pensar que a diferença tem muita mais potencialidade do que coisas ruins. A gente pensar, bom, como é que a uhum. gente pode progredir como sociedade, como país, com essas pessoas que são diferentes e que têm tanto a nos agregar, do que pensar que isso vai nos prejudicar, né? Se a gente pensar na nossa construção de Brasil, nós tivemos tantas fases, a gente já foi tanta coisa, né? Como sociedade, a gente é uma transformação constante. Então, inserir essas pessoas de uma forma que vai ser amável, que vai ser respeitosa, sabe? Que vai ser solidária, comunitária, só tem a nos engrandecer num todo, né? Sim, e não abraçar a ignorância, né? O que eu observo que escutar, né, pelo menos entender um pouco e respeitar acima de tudo, acho que seria um passo muito grande.
O problema é que as pessoas elas abraçam a ignorância, ignoram e ainda querem prejudicar o outro pelo simples fato da pessoa ser diferente. Eu acho que isso Exato. que é o mais grave, né? E falando sobre isso, sobre uns dados, né, falam que 68% dos refugiados hoje, eles vêm do Oriente Médio. Esse dado, ele é um fato realmente que a maioria hoje dos refugiados são do Oriente Médio? Sim, a gente tem um número muito grande, de pessoas do Oriente Médio que procuram refúgio, porque é uma das regiões mais instáveis que a gente tem, no mundo, né. E isso também diz muito respeito às ingerências externas, né, a quantos países vão lá disputar, outros tipos de interesse e acabam gerando situações de instabilidade, né. A gente até para falar sobre as instabilidades do Oriente Médio, teria que fazer uma outra conversa, né, para também conversar Sim. sobre os grupos extremistas, quem é que financia, como é que se movem, né, todas essas questões. Mas sim, a gente tem que lembrar que é uma região que é muito empobrecida, né, não, ela não consegue ter nem instituições como a gente, bom, no Brasil mais ou menos, né, mas instituições assim democráticas firmes e também a gente não consegue ter um giro de economia, né? São países que estão numa situação de crise meio que constante, né? Então, essas pessoas elas não têm muita perspectiva. Elas precisam migrar para conseguir melhorar de vida e também porque são regiões muito perigosas, né? A gente tem Sim. regiões que estão cobertas por conflitos armados, a gente tem algumas outras regiões que têm grupos extremistas que também representam um grande risco para as mulheres e meninas, né? Que, enfim, cometem mutilações, sequestros, porque não querem, por exemplo, que as meninas estudem. Então, às vezes, são países nos quais as meninas podem estudar, mas esses grupos eles não aceitam isso. Então, eles sequestram escolas inteiras, levam todas as meninas e elas desaparecem. Né? Então, muitas Meu vezes, Deus. os pais mandam as filhas pedir refúgio em outros países para que elas possam ter uma vida, né? Senão elas estão Sim. num risco constante de vida. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar na vulnerabilidade dessas populações. E a gente também tem um fluxo migratório muito forte de refúgio, né, nos últimos anos, de pessoas da Venezuela. Acho que Hum. esse fato cabe salientar, até para a gente pensar que a gente recebe muitas pessoas da Venezuela no Brasil, então como pode fazer o melhor tipo de acolhida possível, né? Nós tivemos recentemente, né, uma questão de fronteiras, né? Pessoas que estavam tentando sair da Venezuela e entrar no nosso país, e teve até um conflito, uma barragem ali para o pessoal não entrar. Então, e como tu falou, não é muito falado, né? Eu acho que esses conflitos, essas situações, elas estão latentes, elas estão vivas, muito mais vivas que vários conflitos que a gente vive hoje atualmente, mas eles não são comentados porque eles não são favoráveis, né? Se a gente parar para pensar, é aquela história que a gente fala, né? Como, o porquê que hoje também a gente dá mais voz à questão da Ucrânia, porque, querendo ou não, a Rússia é o inimigo dos Estados Unidos, a gente é meio que doutrinado a questão americana toda, e é aquela história, o inimigo do meu inimigo vira meu amigo. Então, existe essa questão, né? Daí, como tu comentou, Afeganistão, Irã, Síria, né? A Síria que tá, como tem vários conflitos acontecendo na Síria, né? Se não me engano, né? Sim, internos. Uhum. Sim. Então, várias essas questões que não é falada porque talvez não gere um retorno, vamos dizer assim, para quem realmente está interessado nesses Sim, conflitos, né? nenhuma comoção, né, isso é uma coisa que me parece muito triste, assim, muitas vezes quando a gente encara esses outros conflitos, ao redor do globo, a gente fica com aquela coisa de: "Ai, que pena, mas troca de canal e vida que segue", né. Então ou, por exemplo, Uhum. quando a gente pensa na Venezuela também, não pensando em si, na Venezuela, mas pensando, nesse fluxo de pessoas que chegam, sabe. Como é que a gente pode se entender e melhor acolher essas pessoas? Às vezes me parece que a comoção que a gente quando olha para o conflito europeu, que ela é muito necessária, né, acho que isso é importante dizer, não existe essa história de heróis e vilões numa guerra, Exato. sabe? Todo mundo está se prejudicando, está sendo ruim para todo mundo. A gente tem que pensar na população russa, que agora está sofrendo uma russofobia gigantesca, né? E Uhum. lembrar que, bom, aquela população não tem culpa do que o líder do Estado decide fazer. A gente sabe que as pessoas estão Uhum. indo à rua protestar e estão sendo presas.
entende? A gente sim, não sabe se elas estão sendo presas e voltando para casa, tem todo um controle. Foram presas, se não me engano, 14 mil pessoas já foram presas na Rússia contra Sim. a guerra que estava ocorrendo. Então, tipo, o povo não concorda com a atitude do seu líder, né? Uhum, exato. Mas o que que o povo pode fazer, né? A gente tem essa estrutura que ela é muito rígida da estrutura política, e a gente vê que existe um movimento social nesse sentido, de procurar uma mudança, de dizer nós não queremos essa guerra, mas ao mesmo tempo, o que me parece negativo, sabe? Nessa russofobia mesmo. Quer dizer, não, nós não queremos mais, a gente não vai mais vender estrogonofe, porque estrogonofe é um prato russo. De que Eu vi forma isso. isso traz algum benefício, né? Ou, por exemplo, sim, nós trocamos o nome Moscow Mule por Kiev Mule. Mudar o nome do drink não vai trazer paz, sabe? Não vai resolver os problemas da região. A gente não pode sim. demonizar um país, não pode demonizar uma população pelo que está acontecendo agora, né? Porque Sim, essas pessoas não têm culpa. E quando, não. felizmente, o quanto antes dessa guerra acabar e a gente vê talvez uma reforma na política russa, a gente também não pode passar o resto dos anos boicotando esse país, porque dentro desse país existem pessoas. Então, isso é uma Uhum. das coisas que a gente tem que ver um pouco, acho, quando olha para a guerra Rússia e Ucrânia, que ela tomou essas proporções gigantescamente midiáticas, né, de que a gente está vendo Sim. até o pessoal saindo, o presidente da Ucrânia saindo na Caras de Portugal, na revista Caras, gente. Tipo, é uma coisa que a gente vê Meu por Deus. tudo, sabe? Uhum. A gente tem que entender que é um conflito sério, mas a gente tem que tirar um pouco, eu acho, o foco de só pensar nos dois líderes que estão se enfrentando e entender o quanto essas populações estão sofrendo, né, dos dois lados. Uhum. Obviamente, a gente sabe que existe um sofrimento maior por parte da população ucraniana, que está sendo assassinada, né, enquanto a Sim. população russa está basicamente presa dentro do país. E acho que sim, a gente tem que tentar politicamente apaziguar esse conflito da melhor maneira possível, o quanto antes, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse mesmo olhar comovido quando a gente olha para outros conflitos ao redor do globo, né? A Sim. gente tem que fazer isso quando olha para o Oriente Médio, para conflitos dentro da África, e não só resumir esses outros lados do continente como esquecidos, são difíceis, as pessoas ali não se entendem, né? E parece que isso também é Uhum. uma ignorância que muitas vezes a gente tem. Realmente, são Uhum. continentes complicados, são continentes distintos. Existem ali muitas diferenças culturais que não são tão usuais para a gente dentro do Brasil. Mas não é porque essas diferenças existem que a gente tem que ignorar elas, né? E acho que Uhum. quando a gente também pensa em Brasil, tentar entender em como é que a gente acolhe e insere essas pessoas socialmente. Porque muitas vezes surge aquela coisa, né, da pessoa colocar a bandeirinha lá da Ucrânia no nome do Instagram, do Twitter, mas eu me questiono, se essa pessoa tivesse que lidar com o fluxo migratório ucraniano chegando no Brasil, como é que ela se comportaria, né? Como é que seria o Uhum. acolhimento de fato, para além daquilo que a gente coloca nas mídias, né? Exato. E falando sobre essa questão dos refugiados e principalmente sobre os campos que ficam esses refugiados, né? Eu gosto muito de um autor, que ele é o Joe Sacco. Ele é um jornalista da New York Times e ele faz anos desde do ataque, né, do 11 de setembro, ele trabalha para entender esse povo, né, que acabou os Estados Unidos demonizando, como tu acabou comentando. Então, geralmente, ele vai para essas regiões para estudar melhor e os campos de concentração de refugiados das pessoas do Oriente Médio, ele geralmente tira muitos relatos ali. E o que dá para a gente observar nesses campos é uma precariedade, né? Então, como tu comentou, às vezes as pessoas saem de uma situação precária e elas acabam se instalando numa situação mais precária ainda, né? Então, isso é um fato realmente ou é apenas histórias, assim? Sim, não, acho que isso é um fato mesmo, Dan. Inclusive, se a gente pensar nos abrigos que existem no Brasil também, né? Acho que um ponto que é sempre importante a gente salientar é que nós conseguimos entender que existe primeiro, um plano de ação do governo, né? Os abrigos. Também a gente sabe que existe um esforço muito grande das Nações Unidas nesse sentido, de realmente conseguir ter uma estrutura para receber essas pessoas, mas a gente consegue ser ciente que existe uma precariedade. De órgãos como as Nações Unidas, isso por fato de ter um contato mais próximo com eles que eu sei, existe um esforço de tentar melhorar essas estruturas.
né, mas para realmente melhorar, a gente precisaria de mais incentivos financeiros mesmo e de preparação. Mas realmente existe uma precariedade, tanto em termos de habitação, quanto em termos de alimentação, quanto em termos de acesso. Muitas vezes as pessoas ficam ali tempos só esperando, né? Então elas acabam cansando, elas acabam saindo, acabam, às vezes, ficando em situações de trabalhos irregulares, mas para poder ter suas próprias condições financeiras de comprar o alimento que elas querem, morar no lugar que elas querem. E me parece que um pouco o problema dos abrigos, né, do centro de abrigamento ou do centro de acolhida de refugiados, como a gente, enfim, tem vários termos que a gente pode usar, um dos problemas é nem sempre incluir a perspectiva dessas pessoas na construção, né, na formação do dia a dia desse centro. Então, muitas vezes a gente pensar mais em, tá, vou colocar aqui umas camas, vou fazer essa comida aqui que vai ser suficiente e tá bom. E não pensar que essas pessoas, elas também têm autonomia, elas têm vontades, elas podem ter diferenças, né? Pode ser uma pessoa que ela é vegetariana, que ela é vegana, que ela é celíaca, que tem alimentos que ela não pode consumir. Normalmente, em campos, em centros que vão acolher pessoas muçulmanas, a gente sabe que alguns tipos de carne não vão ter, porque eles não consomem, né? Esse cuidado mínimo, Uhum, imagina que os centros tenham, mas não é fato, sabe? Não é um fato uhum, dado. Assim, pode acontecer de um equívoco no meio e acabar sendo uma experiência também desagradável para essa pessoa que já está numa posição muito vulnerável, né? Então, nesse uhum, sentido, também parece que nós temos que reforçar mais, quando pensa em abrigamento, na parte psicológica, né? Psicológica, psicossocial, das pessoas que estão chegando e que elas precisam, elas vêm de uma situação de um trauma para chegar em um país completamente esquisito, que elas não têm familiares perto, muitas vezes, que elas estão longe da cultura delas e que elas realmente precisam de um apoio, né? Para além de comida e cama e remédio, se for o caso, elas também precisam de uma ajuda para conseguir realmente se integrar e processar tudo isso que está acontecendo, sabe? sim, sim. Um dos comentários e um dos relatos que eu me lembro muito vivo assim era de uma mulher que ela já tinha perdido 2 filhos nos conflitos e o filho dela de 11 anos tinha fugido do abrigo por toda essa situação de precariedade e o único refúgio que essa criança ela soube que ele encontrou foi nos grupos terroristas, né? Então, isso me chamou muito a atenção assim. E outro dado é que existia muitas mulheres, né? A gente pode dizer que a questão dos refugiados hoje em dia, a linha de frente dessas questão, desse conflito, desses fatos, geralmente são mulheres e crianças? Sim, acho que com certeza as populações mais vulneráveis, do movimento humano, tanto no refúgio quanto na migração, são as mulheres e crianças. Se a gente pensar também em zonas de conflito, a gente sabe que o estupro é usado como uma arma de guerra. Então, por exemplo, bom, pensando num conflito armado, né, que as pessoas chega o grupo que vai tomar conta da cidade, os homens ou eles entram para esse grupo armado ou eles são mortos, e as mulheres muitas vezes são estupradas em massa por todos esses homens que chegam. Então é realmente usado como uma arma de guerra que gera traumas que eu não sei se um dia são possíveis de ser curados, entende? Então nós sabemos até que existem psicólogos em alguns abrigos que eles trabalham um pouco com a ideia de que essa mulher muitas vezes acaba se sentindo culpada por algo que ela foi vítima. E a gente ali está falando de mulheres, mas de crianças também, né? A gente sabe que em zonas de guerra e zonas de conflito, o corpo feminino ele não tem idade. Então, isso é muito terrível e absurdo, mas é um fato. Então, muitas vezes as mulheres já passaram por uma situação traumática desse tipo, vão para um centro, né, para um abrigo, e nós sabemos também, porque a história nos mostrou isso, de muitos abrigos que tinham profissionais que trabalhavam lá, que não eram profissionais, né, eram pessoas completamente antiéticas, que abusavam de mulheres e de crianças. Então, esse trauma ele fica reforçado, né? Como você salientou a questão desse menino que ele fugiu, também existe relatos de crianças em abrigos que de noite não levantam para fazer xixi porque sabem que podem ser abusadas indo ao banheiro. Então a gente tem que lembrar que nem sempre o abrigo é um lugar seguro. Ele é um abrigo, mas como um conflito é tudo tão caótico, é muito difícil para as organizações mesmo elas conseguirem controlar tudo o que está acontecendo.
né? E a gente sabe que pessoas de má fé existem em todos os lugares. Assim como tem pessoas que estão indo até Berlim, ou que estão em Berlim, indo até a Polônia, ou de qualquer lugar, para resgatar essas pessoas, para realmente dar ajuda, e é algo assim, genuíno, quero proteger, quero ajudar. Nós também sabemos que tem pessoas que estão indo lá para se aproveitar de mulheres e de crianças, principalmente meninas jovens, para colocá-las no tráfico, né? No sentido do tráfico humano, né? Da exploração sexual. Uhum. Então, o leste europeu, como um todo, tem um problema seríssimo de tráfico sexual, né? De tráfico e exploração sexual. Então, é agora um momento para essas pessoas muito oportuno para Uhum. elas irem e intensificarem essa rede, né. Então, também existe o relato de mães que estão ficando na Ucrânia e mandando só os filhos pequenos para a União Europeia, crianças sozinhas fazendo essa travessia que ela é descuidada, porque não tem como ter tantos olhos cuidando todas essas fronteiras. Então, a gente também pensar nesse sentido em como muitas vezes, sim, essa amabilidade, né, essa solidariedade, ela é muito positiva, mas ela nem sempre é composta por pessoas que querem ajudar. Então, a gente precisa ter, nesse sentido, maiores restrições, porque a gente precisa cuidar dessas vidas, né, a gente precisa cuidar dessas crianças, dessas mulheres que já estão numa situação muito vulnerável e que elas precisam ser ajudadas, acolhidas, e depois que elas possam fazer suas próprias decisões, seus próprios trabalhos, estudar e tudo mais, mas sem estar refém de uma outra pessoa, né. Acho que nesse Sim. sentido, é uma discussão que a gente precisa cada vez mais popularizar e aumentar sobre os perigos que existem, tanto nos centros de abrigamento. Existe, por exemplo, agora no caso da Ucrânia, existe um esforço cada vez maior da ONU de fiscalizar mais os centros de abrigamento para proteger as pessoas que estão lá, mas porque eles são cientes que essas coisas acontecem, né? E não foi em uma situação ou duas, a gente teve na guerra da Bósnia, a gente teve no Haiti, agora na crise de 2014 com relação ao terremoto, muitos casos de abuso dentro de centros. Então, acho que de fato, assim, são as populações mais vulneráveis e que mais necessitam de cuidados, mas acho que esse cuidado não pode vir também na forma de tutela, sabe? No sentido de, Uhum. claro que no caso de menores, sim, mas no caso de pessoas adultas, não pode ser no sentido de eu vou decidir por você, mas sim no sentido de eu vou Uhum. te dar meios de que você possa concretizar sua autonomia, sabe? Sim, a gente percebe que todo esse processo da saída e as motivações, a situação muitas vezes dentro dos centros, como tu comentou, é um processo muito doloroso, um processo de dor, né? Eu acho Uhum, sim, que a pessoa, por si só, não consigo nem imaginar, ela fica marcada de diversas formas, né? sim, E com certeza, como tu falou, a questão psicológica dessa pessoa deve ser muito afetada, né? sim, Ela sim. tentar recomeçar e pensar na possibilidade de um mundo melhor, quando só há o caos no redor dela, deve ser muito difícil. Sim. E fora da uma coisa, né, acho que a solidão ela marca os processos migratórios, no geral, né, o refúgio, a migração voluntária, acho que são marcados por solidão, por saudade, por dor, pela necessidade de adaptação, resiliência, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma diferença no caso de, tanto pessoas que estão numa situação irregular e entram no país, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ficam irregulares lá, nunca mais vão poder sair dos Estados Unidos, né. Se saírem, não podem voltar. Então a Uhum. gente ali também está falando em pessoas que, nunca mais vão encontrar sua família, Sim. sabe. A gente está falando em processos que não têm fim, por exemplo, processo de luto, uma pessoa que não pode voltar para o país dela enterrar seu pai. Quando a gente fala na guerra, a gente também está falando nisso. A gente está falando de pessoas que muitas vezes não têm um telefone, sabe. Então como é que tu vai saber se a pessoa viveu ou não, né. Acho que quando a gente pensa também na questão da Ucrânia, quem está no front, né, muitas vezes morre e a pessoa não tem como saber. A família Uhum. não tem como saber. E você está refugiado em outro lugar, é uma zona de guerra, você não pode voltar. Então a gente não vai fazer aquele processo natural do luto, né, que é, poder enterrar, poder dar um encerramento, poder dar uma continuidade, e é encarar todo esse processo de dor, enquanto você também está num processo de adaptação diferente, que muitas vezes não é só você, é você, são seus pais idosos, são filhos, né, o deixar toda a sua vida para trás, eu acho que é um processo que envolve muita dor e por isso também é tão necessário que a gente tenha empatia, sabe? Empatia, solidariedade, compreensão, né? Não no sentido de vitimizar essas pessoas,
mas de tornar elas de ajudar elas a se potencializarem. Elas já estão numa Uhum. situação de muita debilidade. Elas precisam que a gente consiga, elas precisam da gente, que a gente consiga ajudar a fortalecer elas novamente, para que elas consigam voltar a ser agentes da própria vida delas, ou muitas vezes é a primeira vez que vão estar fazendo isso, mas fazer isso dessa forma mais emancipada, sabe? Mais autônoma, Sim. mais por si mesmo, contando com o apoio, mas decidindo por si. O Registro Ecológico de Ameaças, né, Naturais falou que daqui a 30 anos, 1,2 bilhões de pessoas sairão das suas regiões pela questão climática e tentarão um refúgio em outras localidades, né? Ah, tendo esses dados e tendo também os dados dos conflitos e toda a situação que a gente pode ter que apenas fortalece, né, esse problema, vamos dizer assim, você vê uma esperança que a questão dos refugiados vai diminuir, vai aumentar? Como é que é a tua visão, assim? Eu sempre tento ser muito otimista, mas nesse sentido ela é pessimista, né. Eu acho que a gente vai ter um aumento, do fluxo migratório. E claro, não é um pessimismo, porque eu acho que a migração, o refúgio é algo ruim, muito pelo contrário, Uhum. mas porque a gente vai continuar tendo, crises e pessoas que vão estar precisando sair urgentemente dessas regiões, né. Quando a gente pensa na crise climática, muitas vezes, se a gente mora em cidades que não são tão afetadas diretamente pelo clima, né, por essas mudanças, a gente fica meio, ah, sim, o aquecimento global existe, mas, né, desliga a TV, vai fazer outra coisa. Mas para pessoas que estão tendo, por exemplo, a casa delas invadidas por rios ou enchentes que destroem tudo que vem pela frente, não tem o que fazer, né? Ou se a gente pensar no solo, regiões onde não chove mais ou chove muito pouco, essas pessoas não conseguem plantar, essas pessoas, enfim, têm que lidar com esse calor insuportável, né? Então, é de novo o ponto que você falou lá no início, o que é uma vida digna, né? Acho que todos nós temos direito a ter uma vida digna, mas nem todos nós temos acesso a uma vida digna. Então a gente se move pelo mundo inteiro, tentando conseguir esse acesso, que é o nosso direito, mas que ele está nos sendo negado, seja por um Estado que não está agindo de forma consciente, não está tendo práticas que realmente ajudem as pessoas a alcançarem esse acesso, ou seja pela situação de invisibilidade na qual a gente está, que nesse sentido acho que também existe uma responsabilidade gigantesca do Estado, né, de populações invisíveis, e também pela nossa ignorância como sociedade, de não querer ver. Acho que não é que a Uhum. gente não sabe que existe. A gente só não quer olhar, porque é desconfortável, Sim. né. Acho que esse é um ponto. A gente sempre, ai, por exemplo, ai, tem uma pessoa ali na rua machucada, mendigando, como a gente diz, eu não vou olhar porque eu me sinto mal com isso. Eu não posso fazer nada. Mas eu acho que é o se questionar: "Será que eu não posso fazer nada mesmo?" Entende? Quais são as minhas práticas diárias, em menor ou maior grau, que podem ajudar a mudar? Seja a vida dessa pessoa, seja a vida de alguém que eu não conheço, né. Sim. E já que estamos aqui no outro lado da história, sem conflitos, estamos num país que está tudo em paz, aparentemente, né, vamos dizer assim. O que que nós, aqui na região do Ocidente, né, também falando, como a gente falou muito do Oriente, o que que a gente pode fazer sobre essa questão, assim? Hã, acho que, assim, nesse momento vem muitas ideias, né, do que a gente pode fazer, mas me parece que se conscientizar seria o primeiro passo, né. Acho que eu fico muito agradecida pelo convite de poder estar aqui falando com você sobre isso, porque eu acho que é uma das formas a gente, começar a se conscientizar mais sobre. Acho que existem muitos temas que a gente toma como: "Ah, são muito acadêmicos", ou "são muito políticos", ou "são muito isso", e a gente acaba se afastando um pouco por preguiça de pensar. Acho que é importante primeiro fazer a autocrítica, né, por que eu não quero pensar nisso? E no segundo momento, realmente aprender sobre, sabe, entender sobre. Eu sempre digo que além de morrer, a gente tem outra certeza na vida. Qualquer um de nós pode migrar, para qualquer lugar, sabe. A migração ela vai nos cortar no meio sempre, porque se não for eu que migrei, pode ser o meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu namorado, minha namorada, né. De uma forma ou de outra, a migração ela vai nos tocar. Então, não só isso, mas também em todas essas coisas que a gente discutiu, sabe, o racismo, a intolerância, as crises climáticas, o acesso, tudo isso é algo que nos afeta diretamente, porque todos nós estamos interconectados na sociedade. Então acho que a ideia é um pouco, de não olhar tanto para o nosso umbigo,
ou o umbigo daqueles que a gente gosta, né, tipo, num círculo, só olhando para si mesmo, mas olhar um pouco para fora, olhar para o que tem, olhar também para a potencialidade das pessoas, assim como nós temos potencialidade, os outros também têm. Acho que se abrir para ouvir as histórias, sabe? Muitas vezes o que as pessoas precisam para se sentir um pouco melhor, para ter um pouco a autoestima elevada e poder ser mais confiante para mudar a vida delas, é alguém que escute, sabe? Então a gente não olhar para o. Pensando em Caxias mesmo, a gente não olhar para o nosso vizinho senegalês ou haitiano e pensar, ai, tá lá cantando alto de novo, tá lá tocando esses tambor que eles gostam, dessa forma sempre tão pejorativa, sabe? Mas a gente poder entrar em sinergia do outro, dividir, sabe? Eu acho que nesse sentido, compartilhar experiências, ver que essas pessoas, todas, né? Todos nós temos o que trocar e o que somar uns com os outros. Então, acho que nesse sentido, se abrir e parar de afastar aquilo que é diferente da gente, porque a gente pensa que é estranho, sabe? Se conscientizar, entender que todos os que englobam a nossa vida, eles sim vão ser políticos, porque a política é uma coisa que intersecciona a nossa vida constantemente, mas a gente precisa se informar sobre, porque diz respeito a nós, sabe? A nós, a nossa família, aos nossos amigos. E as pessoas que a gente não conhece, mas que também tem que ser vista com a mesma solidariedade que a gente quer ser visto, sabe? Eu acho que é muito importante a gente se educar, né? Isso. Nossa, educar, ter um olhar diferente, né? E como tu falou mesmo, a gente tem que se autoanalisar, também entender os nossos preconceitos, porque Uhum. todo mundo tem, né? Sim. E tentar escutar. Escutar a outra pessoa, ver um ponto de vista diferente que o nosso, enriquece o nosso conhecimento, nos educa de certa forma, e a gente acaba aos poucos tendo uma sociedade mais em paz, né? Mais tranquila. Então eu Sim. acho que é muito importante sim. E a gente também, como tu falou, não olhar só apenas um lado e tentar ver ao nosso redor, entender, né? Isso. Pesquisar, existe vários grupos, né, no Brasil que apoiam a questão humanitária de refugiados, né, aqui dentro. Uhum. Eu acompanho muito um portal chamado Portas Abertas, que falam sobre principalmente regiões onde o cristianismo não é autorizado, né? Então eles têm um trabalho com esses refugiados, questão religiosa, mas eles também trabalham a questão da mulher também muito, né? Então é Sim. importante a gente ficar sempre em alerta, ler, entender e tentar ajudar de certa forma e comunicar o que a gente está fazendo aqui é uma forma de ajudar, né? Trazer o assunto que estava até então no escuro à luz. Claro, exato. Acho que isso é importante da gente pensar que a ferramenta transformadora é a educação, né? E não só a educação pensando em educação básica, que claro, também transforma, mas pensando em como é que a gente pode se educar e dividir isso. Me parece sempre muito importante que a gente quebre, por exemplo, os muros da universidade, os muros de qualquer lugar onde tenha conhecimento, que não é só na universidade, sabe? Me parece que é muito importante a gente, por exemplo, eu sempre que penso nas minhas práticas, nos meus estudos, eu sempre quero incluir a perspectiva daquelas pessoas que eu estou estudando. Porque se eu estou falando delas, eu tenho que saber o que elas pensam sobre. Senão, de que adianta? Né? É tão fácil a gente lá na nossa torre de marfim olhar para baixo e saber, né, dizer que a gente sabe do que está falando, mas a gente precisa descer, viver, estar tá ali, conviver, dividir. E parece que é muito importante a gente encontrar formas mais digamos que tranquilas de dividir o conhecimento, né? Não precisa, a gente pode deixar um pouco o nosso preconceito, o nosso ego, o nosso medo do estranho, a nossa vontade está sempre certo, de lado, e pensar em que tipo de sociedade a gente quer ter. Acho que essa é uma das coisas que eu sempre penso. Que mundo eu quero para mim, para os outros, não só para os meus filhos, que eu não tenho, ou posso um dia vir a ter, mas eu não tenho que pensar só em mim, mas tenho que pensar em que mundo eu quero para mim, para ti, para Amanda que está aqui nos acompanhando, né? Então, para quem está nos assistindo, que sociedade a gente quer? E nesse sentido, pensar, bom, o que pode ser mais justo? O que pode ser mais igual? Porque eu realmente acho muito triste colocar minha cabeça no travesseiro de noite e saber que enquanto eu estou numa cama confortável, tanta gente não tem acesso. Mas só ter essa consciência é importante, mas não é suficiente, né? A gente pensar em que movimentos a gente pode fazer. Nesse sentido, me parece que apoiar os grupos, principalmente que são ONGs, né, que trabalham com a causa humanitária, é muito importante. Eu sou membro do Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados da URGS, o GAIRE. Então, a gente está sempre... nosso trabalho é mais realmente fazendo assessoria dessas pessoas, ajudando elas
com o que elas necessitam, mas existem muitas outras que estão fazendo arrecadação, sabe, para providenciar doações. Outras organizações que estão aceitando vagas de emprego para poder direcionar essas pessoas. Então, eu acho que a educação ela é a chave, porque é se informando que a gente consegue mudar, sabe? E eu acho que criando esses espaços de discussão são os melhores canais para que a gente possa, realmente, como sociedade, dar passinhos, sabe? Sim, sim. Exatamente. E entender, né, que por mais que nesse momento a qualquer situação não acaba nos atingindo, de certa forma, todo mundo paga a conta, todo mundo junto, né? Então eu acho que é importante a gente ter também esse olhar. Lara, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Esse papo foi muito interessante. Acredito que muita gente que está em casa acabou entendendo mais a causa, tendo um olhar diferente, um olhar mais humano, né? E com certeza a gente, com a tua fala, colaborou muito para a causa e muita gente com certeza está aprendendo isso. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Dan, muito obrigada mesmo, foi um prazer. Eu fico à disposição se eu puder ajudar de alguma outra forma, fico à disposição se também quem está assistindo quiser conversar sobre. Acho que eu sempre gosto de deixar muito claro que a gente tem que pensar em migração, refúgio, movimento humano. Tudo que nos cerca, como sempre existe uma pessoa com uma trajetória atrás disso, né? Sempre existe uma pessoa que veio de um lugar, que passou por coisas, que precisa de coisas, que também tem sonhos, também tem expectativas, tanto quanto a gente, né? Então a gente se humanizar quando olha para o outro, por mais que esse outro seja diferente, esse outro ou essa outra sejam diferentes, a gente entender que existe alguém que nem a gente do outro lado, né? Então eu agradeço muito, fico à disposição. Eu espero que, se a gente se encontrar em outro momento, já não temos mais guerra em nenhum lugar, né? Seria o ideal. Tudo em Esperamos. paz, todo mundo seguro e tranquilo. Mas realmente agradeço. Bom, se me precisarem para qualquer outra coisa, eu tô aqui. Com certeza. E você aí de casa que acompanhou a gente até agora aqui, quero lhe agradecer. Não deixar de esquecer que esse episódio também está em forma de podcast no Spotify. E também lembrando que o Fluxo Total, que é um programa meufluxo.com. Na descrição nós teremos o nosso acesso à nossa plataforma. Lá existem vários programas sobre diversos assuntos e principalmente sobre o desenvolvimento humano, certo? Eu espero vocês, nós esperamos vocês no próximo episódio. Até mais!